Ah, professor, enquanto não voltar a aula, deixa eu perguntar. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos falar sobre o desenvolvimento, então, propriamente dito, do mapa de riscos. Espera aí. Está passando o caminhão do Pina, olha aqui, já está indo embora já. Então, vamos lá. A identificação das condições de risco e locais de trabalho. Então, no preenchimento desse formulário que vai ser desenvolvido para daí sim ser feito esse mapa, então deve-se observar a correta anotação dos campos disponíveis, considerando a localização do risco. Então, a gente vai ver um exemplo lá para baixo de como é esse mapa. Então, é como se fosse uma planta, né, do local de trabalho, né? E aí dentro daquela planta vai estar sendo indicado, né? Aqui é o expurgo, aqui é o posto de enfermagem, ali é a copa, e aí por diante. Então vai ser dentro desse mapa de risco, como se fosse uma planta, vai estar sendo então colocado o local que aquele risco existe, né? Então, por exemplo, lá dentro do hospital, dentro do posto de enfermagem, ali da enfermaria, um local que vai ter, entre outros, né, maior risco de contaminação por material biológico, seria, então, o expurgo, né, o local onde a gente deposita ali o lixo, onde a gente faz a higiene das comadres, dos papagaios. Então, teoricamente, ali seria a localização do risco, do maior risco biológico. Tá? A gente vai ver, quando a gente olhar aqui o exemplo no mapinha, a gente vai entender isso aqui melhor. Tá? A descrição da atividade que implica o risco. Então, por exemplo, dentro do setor de hemodiálise, né, onde é lavado ali o sistema de filtragem do sangue, ele é reaproveitado, né, do próprio paciente. Então, o próprio paciente ele tem aquele sistema para filtragem de sangue e ele é utilizado, acho que durante quatro sessões de hemodiálise, ele é lavado, né, e é reutilizado pelo próprio paciente, e após isso ele é descartado. Então, eu quis citar um exemplo aqui, né, na descrição da atividade. Então, lá no mapa vai estar dizendo, né, sala de reuso, onde o técnico de enfermagem faz a limpeza do sistema de filtragem de sangue. Então, vai ter a descrição da atividade que implica o risco, né? O risco ali de contato com sangue, com o produto químico que o profissional usa para lavar aquela linha de diálise. Então, vai estar ali a descrição da atividade que implica o risco, certo? Também a gente vai poder observar. Deixa eu só desligar aqui o microfone. Aí, desliguei. A gente vai poder observar também o grupo de risco que pertence àquela atividade. A gente vai ver que cada grupo de risco, físico, biológico, ergonômico, ele vai ter uma coloração diferente, né? Para a gente, a hora que a gente bater o olho, saber que aquele vai ter uma legenda embaixo, que o risco azul, por exemplo, é risco físico. E o risco marrom, que está em cor marrom ali marcado no mapa, ele é biológico. Então, vai ter essa identificação que qual grupo aquele risco pertence e em determinada atividade. Tá? Então, no mapinha aqui a gente vai conseguir identificar melhor. Tá? Identificar dentro do campo do grupo de risco as atividades dos riscos encontrados, classificando então como P, N ou G, parâmetro geral, pois depende também da sensibilidade de cada trabalhador. Então, vai estar mapeado, então, se o risco é pequeno, né? Se tiver como P, é aquele que possui o potencial para causar uma lesão ou doença grave leve, ou doença leve, né? Não incapacitante. Então, vai estar mapeado como P, o risco é pequeno. O risco N é aquele que possui potencial para causar uma lesão ou doença grave.
Então, ele é considerado como N. Tá? E o risco G, né, o risco grande, é aquele que possui potencial para causar uma incapacidade permanente, perda de vida, tá? Ou partes do corpo. Aí vai estar mapeado como G, certo? O mapa de risco é a representação gráfica, então, dos riscos de acidentes nos diversos locais de trabalho. Inerentes, a gente já comunicou aqui o que é risco inerente e não inerente ao trabalho. Então, o risco inerente ao profissional da enfermagem é risco biológico, né? E o não inerente, por exemplo, é queda de mesmo nível, lá escorregão na recepção. Não é inerente à função do técnico de enfermagem escorregar lá na frente, né, se estiver chovendo. Porém, é inerente a gente se contaminar, né, estar exposto a uma contaminação por material biológico. Tá? Então, isso vai estar mapeado também. Tá? Ele também é de fácil visualização e é fixada em locais acessíveis no ambiente de trabalho. Então, ele não pode estar atrás de uma porta, onde é difícil de ser observado, né? Ele não pode estar no local que tem que tirar ali umas 2, 3 caixas para poder identificar. Então, ele tem que ficar no local visível, né? Fácil de ser enxergado e analisado, né? No mapa de riscos, então, aqui acessíveis ao ambiente de trabalho, para informação e orientação de todos que ali atuam e de outros que eventualmente transitam pelo local. Então, a partir do momento que a gente aprender essa questão aqui do mapa de risco, você já vai estar entrando em um determinado setor, numa determinada empresa, você já vai começar a perceber que existe esse mapa, e aí se você chegar perto, você já vai conseguir identificar onde são os riscos. E mesmo que você não trabalhe naquele local, está, por exemplo, aguardando o seu carro lá a sair da oficina, terminar a revisão, você já sabe onde que são os locais mais perigosos e onde são os locais mais seguros, né? Então, olhando pelo aquele mapa, além de informar o público interno do local, também ele ajuda a informar o público externo de onde estão os maiores riscos, né? E aonde estão os menores riscos, tá certo? No mapa de riscos, a planta baixa, o esboço do local de trabalho, então é feita, né? E aí vem os círculos de cores e tamanhos diferentes que mostram os locais e os fatores que podem gerar a situação de perigo pela segurança de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Aqui a gente tem na apostila de vocês, e aqui também a gente vê essa divisão aqui, né? Então, como eu falei para vocês, cada risco tem uma cor, né? E daí no próximo slide a gente vai ver então um esboço de como é feito então um mapa de riscos, tá? Então, o mapa de risco a gente já falou que é essa representação gráfica, né? Então, ela é feita numa planta baixa, né? E segue abaixo, então, a tabela da classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza e a padronização das cores correspondentes. Então, cor verde é o grupo 1, riscos físicos, tá? Que vem ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, temperaturas extremas, iluminação deficiente, umidade, etc. Então, o verde é risco físico, grupo 1. O grupo 2 vem na cor vermelha. Isso aí não é eu que desenvolvi, tá? É a própria NR que vem trazendo para nós essa coloração, né? E a divisão dos grupos, tá? O grupo 2, vermelho, poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral, neblina e etc. Tá? O grupo 3 é o marrom, que é o risco biológico. Esse eu acertei, lembra que eu falei para vocês? Marrom. Ficou bem na minha cabeça gravado, né? Aqui a gente não precisa decorar as cores, tá? Nem aqui no nosso aprendizado, tá? Mas a gente algumas coisas que fazem com que você fique mais atento, às vezes fica gravado. Então, a cor marrom é os riscos biológicos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, insetos, cobras, aranhas, etc. Calma, gente. Não é para ter
cobras, aranhas, etc. no hospital, tá? Mas como a gente viu aqui, que esse mapa ele é aplicado tanto em hospital, como em montadora, como em fazenda e qualquer outro lugar que seja uma empresa, que seja atendida por um setor de medicina e segurança do trabalho, vai ter, então, esse mapeamento. Então, não é para ter, tá? Mas pode ser que apareça um ou outro. O risco ergonômico, né? Ele vem na cor amarela. O que é os riscos ergonômicos? Trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento inadequado ou inexistente, trabalhos em turnos, diferentes turnos, né? Trabalho noturno, atenção e responsabilidade, monotonia, ritmo excessivo, etc. Então, todos esses riscos aqui, talvez até mais, se colocar etc., como eu falei para vocês, podem aparecer outros. Então, os riscos ergonômicos são classificados como amarelo. Então, dentro do mapa, você vai ver como amarelo. Mas vai ter uma legendinha embaixo, tá? E o 5, grupo azul, né? Que a cor azul, perdão, grupo de acidentes. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, esses outros que não se encaixam nesses 4 aqui, fica então no risco 5 de acidentes. Alguma dúvida até o momento? Então, um exemplo de mapa de risco aqui, tá? A legenda, né? Aqui ele não está como PMG, né? Mas geralmente está dentro do própria bolinha aqui, MP, MP, tá? Mas é o que eu puxei da apostila. Então, o que faltou aqui, deixa eu ver se não tem mais um aqui, não. Opa. Vou achar aqui, onde eu parei. Aqui. Então, faltou aqui só então o tamanho do risco, né? Se é pequeno, se é grande, se é médio, né? Então, aqui um exemplo de um mapa então de riscos, tá? Então vamos ver aqui na sala de administração existe um risco grande, né? Não tem a letrinha, mas vocês podem se comparar a bolinha com as outras, ó, esse aqui é um risco pequeno, esse aqui é um risco grande, esse aqui é um risco médio, tá? Então você pode observar em alguns mapas o P, o M, o G no meio, né? Ou pelo tamanho, né? Aqui eu acredito que é grande, aqui provavelmente é médio, né? E aqui pequeno. Então na sala de administração tem material biológico na sala de administração? Provavelmente não. Tem risco químico? Provavelmente não. Físico? Não sei. Mas tem sim ergonômico. Então, foi o setor de medicina e segurança do trabalho, foram levantar os riscos que tem naquela sala, em conjunto com a CIPA, e aqui eles chegaram a uma conclusão que existe um risco grande dentro da sala de administração, um grande risco ergonômico, que fala o que sobre o risco ergonômico? Trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento inadequado ou inexistente, atenção e responsabilidade, às vezes o cara tem que ter muita atenção lá no que está fazendo, pode ser que aconteça também monotonia naquele local e ritmo excessivo. Então, é o risco 4 ergonômico, que é o maior na sala de administração. Tá? Vamos ver aqui na linha de montagem. Opa, na linha de montagem tem bastante aqui. Ó. Tem risco de acidente. Né? Pense vocês em uma linha de montagem. Né? Quem nunca viu uma linha de montagem, tenta imaginar, talvez no filme lá, do que vocês acabaram assistindo. Existe risco de acidente. Quais são?
arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado de algum material, animais peçonhentos e por aí vai. Então, é um risco grande dentro de uma linha de produção de algum tipo de acidente. Tem risco químico? Tem. Que seriam os riscos químicos? Poeiras, fumos, névoas, vapores, gases, produtos químicos em geral, né? Risco verde, aqui ó, físico. Quais seriam os riscos físicos? Ruídos, com certeza numa linha de produção tem vibrações, pressões anormais, né? Então ali aquela pressão para que seja desenvolvida aquela produção necessária, temperaturas extremas às vezes, iluminação deficiente, umidade, é um grande risco aqui. Amarelo, que vem o risco ergonômico. A gente já comentou do ergonômico, a má postura, né? Às vezes monotonia, chega o plantão na madrugada, ele tem essas montadoras que tem, sei lá, começa às 2 da manhã o turno e vai, sei lá, até 8 da manhã. Imagine se, mesmo o cara acostumado, é difícil o cara chegar lá para umas 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não começar a ter sono, né? Pode desenvolver um acidente. Então, vocês percebem que cada setor tem os seus riscos. Ó, onde tem um risco biológico aqui, ó. Então, falando do hospital, tá? É uma planta que imagino que seja de uma empresa relacionada a alguma produção de material, né? Então, ó, onde tem risco biológico? WC, certeza que tem risco biológico aqui. Quais são os riscos biológicos? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, insetos, cobras, aranhas, etc. Tá aqui, ó, risco biológico, tá? No jardim, o que tem lá no jardim? Risco físico e biológico. Na dispensa, um grande risco de acidentes relacionados a ergonômico e risco pequeno, físico e pequeno também biológico. E por aí vai, gente. Então, notem quando vocês forem em alguma empresa, quando começarem a trabalhar nos seus estágios, que aonde estão esses mapas, né? E aí a hora que você olhar esse mapa, você já vai lembrar dessa aula que foi se levantado, então, os riscos que aquele setor oferece foram mapeados, e esse mapa aqui não é para sempre, tá? Amanhã depois pode diminuir o risco aqui da administração, né? Se deu certo os treinamentos, as palestras, e o risco não seja tão grande, diminua, né? Foram mudados os utensílios ali, né? Os móveis, pode ser que esse mapa seja alterado em alguma outra parte, tá? Tá bom, volto para tirar print. Você gostaria dessa aqui? Aqui. Essa parte? A outra, professor, por favor. Ah, meu Deus, me perdi agora. Para trás ou para frente? Espera aí, professor, sai da página. É que isso aqui eu vou encaminhar para vocês, tá? Eu acho Mas que tem na apostila, né? E tem na apostila também. Eu tô marcando tudo na Tá. apostila. Essa daí. Isso. Não, Que página professor, que tá? Que página que tá? Tá na 14. Olha lá, página 14. Obrigada, Dai. Beleza? Nada. Tá fidedigna a apostila, tá? Fui tirando o print da própria apostila. Bom? Então é isso, pessoal. Acho que hoje a gente alcançou nosso objetivo. Alguém mais tem alguma dúvida? Algum comentário? Professor, obrigada pela aula. Não? Tranquilo? Então tá bom. Então, um bom final de tarde para vocês aí. Quinta-feira a gente já começa a matéria nova. Tá bom? Ok, professor, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Os slides. Tchau, tchau.